Meus amados irmãos, a paz do Senhor, sou o pastor Isaac Costa Soeiro, pastor filiado à Convenção Estadual das Assembleias de Deus no estado do Maranhão, CEADEMA, presidida pelo nobre pastor Francisco Soares Raposo Filho. Este vídeo é um projeto da Comissão de Educação e Cultura, coordenada pelo pastor Ziel Gomes da Silva, e o nosso propósito é oferecer aos professores da classe de adultos um subsídio, um apoio para a sua lição. Este vídeo, portanto, trata da lição de número 2, que traz o tema O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. A nossa proposta, mais uma vez, será propor ao professor uma linha de exposição bíblica e uma linha de aplicação das verdades bíblicas. Em primeiro lugar, vamos à proposta de exposição bíblica. Analisando o texto da lição bíblica e a narrativa bíblica do livro de Reis, nós queremos enfatizar como exposição bíblica a insensatez e a inabilidade política que marcou o rei Roboão e contribuiu para a divisão do reino. Portanto, nós vamos destacar como se manifestou essa insensatez e essa inabilidade política do rei Roboão. O reino de Israel, o reino unido das 12 tribos de Israel, tinha um caráter teocêntrico, debaixo do governo, da soberania do único e verdadeiro Deus. Tinha como capital política e religiosa Jerusalém. Contudo, o reino depois foi dividido no período inicial do reino do rei Roboão, filho do rei Salomão. E o reino ficou dividido em reino de Judá e reino de Israel. Reino do sul, o reino de Judá. Reino do norte, reino de Israel. Contudo, essa divisão poderia ter sido evitada pelo rei Roboão. O rei Roboão, no início do seu reinado, teve a oportunidade de lidar bem com essa situação de conflito, de fazer com que não fosse no seu reinado essa divisão. Contudo, nós vamos observar na narrativa bíblica que Roboão agiu de forma tola, insensata, imprudente. Nós vamos observar na narrativa do capítulo 12 de 1 Reis, versículos 1 a 4, que logo no início do seu reinado, ele vai à cidade de Siquém, tem um encontro com as 10 tribos do norte de Israel, para que eles reconhecessem oficialmente o seu reinado. Contudo, sob a liderança de Jeroboão, nós vamos observar que eles fazem uma proposta, eles fazem uma reclamação, eles exigem uma decisão do rei Roboão. A narrativa, portanto, vai observar para nós, o autor bíblico, o historiador bíblico, vai observar, vai deixar claro que o fator condicional que as 10 tribos do norte colocaram para Roboão estava envolvida numa situação muito complexa de conflito. Não era um pedido à toa. Quando eles dizem para Roboão, alivia a dura cerviz e o jugo pesado que Salomão tinha colocado sobre nós, alivia e nós te serviremos e nós te reconheceremos como nosso rei. Esse pedido tinha por trás diversas causas. Causas políticas, causas sociais, causas econômicas. Portanto, era um pedido, era uma condição que estava sendo colocada, mas numa situação de conflito muito delicada, numa situação complicada, complexa, de ter que atender a este povo e fazer com que eles continuem unidos ao reino de Israel. Então o autor bíblico, ele coloca 2 questões principais nessa narrativa. Em primeiro lugar, a exigência das 10 tribos do norte. Ou seja, rei Roboão, alivia a dura servidão e o jugo pesado que foi colocado sobre nós.
ou seja, julgo de tributos. Era uma pressão financeira, econômica, social, exigência de mão de obra, quase como servidão de fato, para manter toda a estrutura do reino. Eles queriam alívio, eles queriam ser atendidos numa causa que era justa, que eles fossem de fato atendidos. Por outro lado, o historiador bíblico coloca a importância que os dois grupos de conselheiros tiveram nessa situação. Então nós temos aqui uma situação de conflito, uma situação de reclamantes, e Roboão agiu de forma imprudente. Vejamos que a imprudência, a insensatez do rei Roboão nessa situação pode ser manifestada de três formas. Pode ser observada, aliás, de três formas. Primeiro, o rei Roboão avaliou mal a situação de conflito. O rei Roboão, ele não examinou devidamente a questão, a causa. Ele não avaliou a justiça, ele não avaliou a retidão, a seriedade, a legitimidade do que o povo estava pedindo para ele. Havia de fato uma pressão econômica, havia uma demanda grande de mão de obra de trabalho, que se assemelhava de fato a uma dura servidão, a um jugo colocado sobre o povo, um jugo que sufocava, que apertava, que oprimia o povo. Ele não avaliou, ele não percebeu, ele não discerniu bem a situação. Em segundo lugar, o rei Roboão escolheu conselheiros maus com seus maus conselhos. A narrativa bíblica coloca dois grupos aos quais Roboão recorreu para ouvir. O primeiro grupo era formado por um conselho de anciãos. Esses anciãos eram conselheiros oficiais do reino, haviam servido ao rei Salomão. Esses homens tinham experiência. E eles dão uma palavra sábia para o rei Roboão. Eles dizem: ceda ao pedido do povo. Sirva a este povo e o povo te servirá. Eles dão uma boa palavra. Eles orientam o rei Roboão a tomar atitudes corretas, justas e palavras boas, palavras que trariam sossego, calma. Contudo, o rei Roboão desprezou o conselho deles. O versículo 7 traz este conselho dos anciãos. Roboão assume o princípio da liderança servidora. Sirva ao povo, sirva aos seus liderados, sirva a eles nesse momento e eles te servirão. Roboão desprezou. E Roboão seguiu para o segundo grupo de conselheiros. E esses conselheiros eram insensatos, imprudentes, conselheiros maus, com maus conselhos. Esses conselheiros eram amigos de convivência, de vivência. Era da mesma geração de Roboão. E segundo os historiadores, segundo o contexto histórico-cultural, esse grupo de jovens conselheiros havia sido oficializado pelo próprio rei Roboão, o novo rei. Eles estavam oficialmente colocados como conselheiros pelo próprio rei Roboão. Contudo, o termo bíblico, no versículo 8, o termo hebraico, traz um termo pejorativo, um termo desdenhoso para tratar desses conselheiros, chamam eles de rapazes. Ou seja, esses homens eram da mesma faixa etária do rei Roboão, eles tinham a mesma convivência, a mesma cosmovisão, a mesma visão de mundo, eles compartilhavam da mesma imprudência, da mesma insensatez que o rei. E eles disseram ao rei: aumenta o jugo e fale essas palavras. Aconselharam o rei a tomar atitudes injustas, aconselharam o rei a dar palavras duras ao povo. Por fim, o rei Roboão falhou no exame de si mesmo. A pessoa que é orgulhosa, que tem um olhar altivo e é imprudente,
sempre vai ter uma visão distorcida de si mesmo. Sempre vai ter uma visão distorcida da realidade, das situações que aparecem. E isso ocorreu com o rei Roboão. Ele imaginou que poderia ser mais sábio que o pai, o rei Salomão. E imaginou que teria mais capacidade e poder para impor-se sobre o povo, para impor um jugo mais pesado do que o povo e continuar com o Reino Unido. Contudo, ele não percebeu que ele não tinha a habilidade necessária, que ele era imprudente, que ele não tinha o respeito das 10 tribos e que do lado dele já tinha um líder alternativo na visão das 10 tribos. O rei Roboão, portanto, falhou gravemente na situação de conflito. Ele era o rei, ele era o líder. Falhou. Falhou porque proferiu palavras duras para um povo ferido, para um povo reclamante. Falhou porque fez promessas de maior severidade para um povo que já estava exausto, cansado, oprimido debaixo de um jugo pesado. Qual foi o resultado? A divisão. Provérbios 15, 1 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando o rei Roboão desprezou o conselho dos anciãos, que disseram, dê uma resposta branda, e adotou o conselho dos maus conselheiros, e adotou uma palavra dura, então ele suscitou definitivamente a revolta das 10 tribos do norte. E a divisão foi oficializada. Querido professor, essa história bíblica, verídica, tem muitas lições para a vida cristã. E nós queremos aqui dar uma proposta de aplicação para você levar à sala de aula. A nossa proposta de aplicação é que você possa enfatizar a necessidade do aconselhamento mútuo na vida cristã. A vida cristã, ela tem muitos momentos também de problemas, de conflitos, muitos pontos difíceis de entender e de dar uma resposta. E nessa dinâmica de vida cristã, de vida espiritual, de vida congregacional, de vida de uns com os outros, todo cristão vai experimentar aquele momento nos quais ele precisa ser aconselhado por outro. E momentos nos quais ele também vai precisar aconselhar outro. Essa é uma necessidade da vida cristã. Nós precisamos entender que o Novo Testamento enfatiza muito a questão do aconselhamento mútuo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses 3,16, diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Diante dos conflitos, dos dilemas, dos problemas, do sofrimento, das adversidades, nós somos exortados a nos aconselhar uns aos outros, com exortação, com ensino, com admoestação, com repreensão, com encorajamento, com fortalecimento, com consolo. Nós precisamos aconselhar uns aos outros. Como aplicar isto à vida cristã? Em primeiro lugar, o cristão precisa ser alguém que aprenda a receber conselhos. O cristão também precisa aprender a ser um bom conselheiro. Portanto, o cristão deve aprender a buscar e receber conselhos edificantes com bons conselheiros. Nós precisamos entender que buscar aconselhamento é uma atitude de humildade, de prudência e que mostra a dependência de uns para com os outros. Contudo, mesmo na igreja podem existir maus conselheiros. Para ser um bom conselheiro, é preciso ter qualificações espirituais. É preciso conhecer a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus às necessidades da vida. É preciso ter comunhão com o Espírito Santo. É preciso ter a direção de Deus, receber de Deus o que falar, como instruir,
a partir da palavra de Deus, a partir da direção do Espírito Santo. O bom conselheiro, portanto, ele precisa, de fato, aprender a usar a Bíblia no aconselhamento, aplicando a palavra de Deus, isso na direção do Espírito Santo. Ele precisa aprender a ouvir. Mas também o cristão precisa estar preparado para dar bons conselhos, conselhos edificantes. Precisamos entender, e você, professor, pode enfatizar em sala de aula que aconselhamento é um serviço espiritual de amor, que exerce uma influência na vida de quem recebe o aconselhamento, na vida do aconselhado. Provérbios 12, 18 diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. A boa palavra, a palavra de Deus, administrada, explicada e aplicada corretamente, traz cura, traz saúde espiritual à vida. Portanto, nós precisamos, como conselheiros uns dos outros, aprender a ouvir bons conselhos e dar bons conselhos com toda a sabedoria segundo a palavra de Deus. Professor, a nossa sugestão é que você possa enfatizar a importância de, diante dos conflitos, dos problemas, das situações difíceis, sabermos ouvir bons conselhos e saber dar bons conselhos. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu ministério de ensino, a sua classe de escola dominical. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.